importante dizer porque é um fórum para cinéfilos, né? O foco do fórum é a cinefilia. E dentro dessa parte da cinefilia eu terei que citar algumas coisas que são relacionadas ao cinema, né? Eu sei que foi uma opção sua, Daniel, não falar do foco dos objetos, das sementes digitais que são disseminadas e difusas dentro do fórum, mas para mim é importante colocar isso dentro do meu discurso, porque eu já tive a oportunidade de participar de alguns momentos extra-virtuais, alguns momentos reais, encontros, por exemplo, em festivais de cinema. Um caso que foi bastante notório, que eu guardo com muito carinho na memória, foi dentro do Janela Internacional de Cinema, lá no Recife, a convite do Kleber Mendonça Filho, cineasta de Aquário, do Som ao Redor, me convidou para falar sobre essa comunidade, sobre esse fórum. Então eu tive a oportunidade de falar aquilo para um público e ouvir do Kleber Mendonça Filho que esse fórum hoje está fazendo o papel da Cinemateca Brasileira. Isso é uma afirmação muito, muito séria, né? Porque a Cinemateca Brasileira não está muito bem das pernas. Então ele dizer que esse fórum é importante ao ponto de ele estar cumprindo o papel que é da Cinemateca Brasileira, eu percebo que nós não estamos brincando, Daniel. E nós estarmos aqui neste momento dentro de uma banca, isso é uma prova, é um momento histórico para a comunidade. Eu também venho aqui me colocar diante de vocês em nome da comunidade. A comunidade está ciente dessa banca, sabem que eu estou aqui representando e é um prazer enorme. E sim, eu anotei aqui, Daniel, eu queria te dar o parabéns porque você é um grande chato, viu? Dentro da comunidade, o Daniel chateou muita gente por causa dessa pesquisa, né? Daniel não tem acesso a alguns subfóruns que são das altas hierarquias. E nesses subfóruns, muitas vezes o seu nome era comentado. Daniel, lá vem o chato do Daniel. Lá vem ele, porque, gente, ele está fazendo o papel dele de pesquisador. Quem aqui é pesquisador e nunca foi chamado de chato, atire a primeira pedra. Pelos seus familiares, pelos seus amigos, somos todos chatos. Né? E o nosso prazer de ser pesquisador é ser um pouquinho chato com relação à sociedade também. Então, Daniel, parabéns, porque a sua chatice te trouxe aqui. Eu gostaria de dar os parabéns também, Daniel, pelo seu repertório teórico. Você trouxe muitos conteúdos e conceitos que eu achei excelentes. Você tinha um risco muito grande de se deixar levar simplesmente pelo que era a sua vida. Você estava falando sobre a sua vida, né? Então, você poderia ter caído no lugar comum de tratar aquilo com muita passionalidade, tratar aquilo sem o cuidado científico que esse tipo de trabalho requer. E você venceu isso. Quando você coloca conceitos como comunidade inconfessável do meu amado Blanchot, quando você coloca o Fórum Oasis, quase que eu falo o nome, quando você coloca o Fórum Oasis como uma máquina de guerra, conceito de Deleuze e Guattari, quando você fala sobre a traceabilidade digital que foi apresentada aqui, quando você fala da filosofia do gosto do Pierre Bourdieu, quando você fala que nós somos vagalumes, esse foi um momento que eu me deliciei, porque o livrinho do Didi Huberman sobre a sobrevivência dos vagalumes, que foi um dos mais bonitos que eu li nos últimos anos, você utilizou ele para dizer que nós, cyberagricultores, nós que compartilhamos essas sementes digitais, somos vagalumes. Porque o Didi Huberman fala isso com base num tratado do Pasolini, dizendo que os vagalumes são resistentes, são peças de resistência dentro desse complexo urbanizador, caótico e destruidor das individualidades. Então, descobri que eu sou um vagalume, fiquei muito feliz com isso. Daniel, uma coisa que você fala que eu achei lindo, na página 102, palavras suas: quanto mais você escreve, mais você se compartilha. Nós não estamos compartilhando somente sementes digitais, somente bens culturais, nós estamos nos compartilhando. Você analisa o Fórum Oasis como uma comunidade de escrita, isso utilizando aí o Blanchot, que é direcionada pela importância da palavra. Então é um local em que importa aquilo que a gente escreve, porque a gente se revela, a gente se doa através da palavra. E hoje você vem trazer em palavras um grande retorno do que foi tudo isso na sua vida, Daniel. Então, muito bom. Outros termos lindos que você coloca dentro do trabalho que eu fui colhendo. Ele diz que o fórum ele desenvolve uma missão sagrada naqueles que o frequentam. Ele é uma espécie de culto. Ele tem uma moral do desinteresse nos lucros. Ele é uma economia do dom. Uma economia do dom. Eu achei isso muito, muito legal. E você vem falar sobre o colecionador. Lá na página 24, é uma referência de rodapé. E é por isso que eu queria falar um pouquinho da cinefilia, porque o ato de colecionar é algo que define a cinefilia. Dentro do Dicionário Teórico e Crítico de Cinema de Jacques Almond e Michel Marie, ele coloca um dos pontos que define o cinéfilo. O cinéfilo é um neurótico, ele é um colecionador, ele é um fetichista.
Sua paixão é acumulativa, é exclusiva, é quase terrorista. Ele favorece o elitismo e ele se agrupa em seitas. Olha só, são termos que você praticamente usa sinônimos dentro do seu trabalho, né? E você fala isso do colecionador com base no Benjamin. Uma coisa que eu senti falta, Daniel, e que eu acho que pode ficar como uma sugestão para você ampliar, continuar a sua pesquisa depois. Na página 40, quando você fala, logo no início da página, em virtude desse debate, podemos nos indagar as razões do motivo na qual a cópia conquista uma posição central no debate político e teórico contemporâneo. E entre parênteses você põe, a cópia é pensada como um novo tipo especial de coisa que instaura novas relações sociais. Eu fiquei pensando no texto do Benjamin sobre a reprodutibilidade mecânica, em que ele vem falar sobre as cópias, ele vem falar sobre um momento da arte, um momento da estética que é transfigurado justamente pela noção da cópia mecânica. E hoje você vem falar das cópias digitais. Eu acho que seria um discurso interessante de você desenvolver, pensar essa virada da cópia mecânica do Benjamin para a cópia digital. Inclusive, na página 155 do seu trabalho, você fala que as sementes carregam certa aura. E aura é um termo benjaminiano por excelência, todo mundo sabe disso. Então é algo que eu deixo como sugestão, porque eu acho que pode ser um novo gancho de pesquisa para você. Alguns pontos esparsos, ainda tenho tempo? Posso. Alguns pontos esparsos que eu fui recolhendo no seu trabalho. Está conseguindo anotar, Daniel? Tá, né? Na página 95 e na página 144, você cita um autor, uma autora, eu não sei pronunciar, Jeanne Favret Saada. Ela não está nas referências. Aí eu fiquei em dúvida de qual seria o trabalho dela. É um momento em que você fala sobre linguagem e afeto. Você cita ela 2 vezes e ela não aparece na lista das referências bibliográficas. Outra coisa, na página 142 e na página 143 do seu trabalho, quando você vem falar das recomendações do fórum, né, sementes digitais que eram recomendadas, você mostra que seleciona 24 sementes ali para fazer uma parte do seu estudo. Mas nesse momento você coloca que só foram recomendadas 24 sementes desde a criação do fórum. E não é isso, né? A recomendação do fórum é algo que vem como uma retomada. Inclusive, em outro momento você põe uma citação que explica isso e acaba chocando com essa sua afirmação de que foram somente essas 24 sementes recomendadas. Não foi. Então você pode tirar essa parte de que foram apenas as 24. Outra coisa que depois você vai, não para o momento de agora não, mas se você for continuar a sua pesquisa, quando você fala das sementes proibidas e conta as 302, esse número já reduziu drasticamente, você sabe, na virada do ano agora de 2016 para 2017 mudou bastante coisa, foi atualizado o perfil do fórum e isso já entra num novo momento que com certeza você vai ter pano para manga para desenvolver depois. E 2 termos que me pareceram um pouco deslocados no texto, não sei se eram exatamente os termos que você queria trazer. Na página 160, deixa eu dar uma olhadinha no que está escrito. Na página 160 você escreve, grupos específicos de pessoas se especializaram na arte de postagens de semente no fórum, assumindo uma pretensiosa missão de oferecer sementes digitais. Eu não sei se o termo pretensioso está bom aí. Pretensioso é algo que é vaidoso, arrogante, orgulhoso, é algo que é um pouco mais do que se promete ser. Eu não acho que você está falando nesse tom. Talvez outro termo aí fique melhor. E na página 301, você fala sobre copyright egômico. É essa palavra mesmo? Dá uma olhadinha. Egômico? Hegemônico, né? Eu acho que é isso. Porque copyright hegemônico. Eu imaginei que fosse outra coisa, porque eu não entendi. Egômico. É hegemônico, né? É hegemônico. Certo. E estou na última página das minhas anotações agora, gente. Outro momento que eu achei muito bom no seu trabalho, Daniel, é quando você fala sobre a ficção antropológica. Na página 50 e na página 125 você faz isso. Eu vou mencionar apenas o momento da página 50, em que é um momento também que você se coloca metodologicamente. Você pega um autor chamado Eduardo Viveiros de Castro
E uma citação dele: não se trata de imaginar uma experiência, mas de experimentar uma imaginação. Ou seja, a ficção é antropológica, mas sua antropologia não é fictícia. E aí é um jogo, né, com esses termos de ficção e antropologia, que me fizeram lembrar de uma fala da Hilda Hilst. E aí eu vou ter que ir na literatura, porque quando vem falar de ficção eu gosto muito, é um tema que me envolve, me atrai. A Hilda Hilst, em uma das entrevistas dela, ela disse o seguinte a respeito de uma leitura que ela fez e que a surpreendeu muito, do livro Misticismo e Lógica, do Bertrand Russell. Ela diz o seguinte: na física matemática, fala-se da ficção como algo lógico, como um ponto de ficção que pode levar a efeitos físicos reais, palpáveis. Isso ela fala numa entrevista. E aí o entrevistador para: mas ficções, ponto de ficções, você não está querendo dizer fricções? Ela: não, são ficções. A partir dessas ficções, você passa a ter experiências concretas, pragmáticas. Então, nada justifica a dissimulação dessa palavra ficções, tomada abusivamente apenas no seu sentido dicionário literário e não rigorosamente científico. Para mim, para Hilda Hilst, desde que eu li esse livro do Bertrand Russell, as ficções deixaram de ser o imaginário apenas para fazerem parte do real tangível, de um comportamento que pode ser medido. E é isso que você faz com a sua ficção antropológica. Eu acho que é um trecho aqui da Hilda que eu posso te passar depois, que vai te interessar bastante, não sei se para acrescentar ou somente para ler por curiosidade. E último ponto que eu quero trazer é o Gabriel Tarde. E esse eu vou pedir para você falar um pouquinho mais, porque eu fiquei extremamente curioso. Eu quero saber como foi que você descobriu ele, se ele é algo que é utilizado nas disciplinas, se ele é estudado no curso. Eu nunca tinha ouvido falar. Né? Então, para mim, foi uma grande surpresa. E não foi só uma boa surpresa conceitual, não. Para mim, é ele que amarra seu trabalho. Ele é o grande ponto de amarração do seu trabalho. É o momento em que eu falei, porque durante os últimos anos eu tinha visto você colocando lá no fórum partes da sua pesquisa, você sempre falava cyberagricultores, cyberecologia. No fundo, Daniel, você não me convencia não, sabe? Eu pensava, o que é isso? Cyberagricultor, cyberecologia, tudo bem, ele está propondo, vamos ver onde é que ele vai chegar, né? Quando eu li as considerações que ele encontra em um livro praticamente desconhecido, um livro que foi, eu não sei, ele vai dizer como foi que ele encontrou esse livro, ele não tem tradução, ele não é estudado, é um livro de 1902, 115 anos atrás, e com esse livro ele consegue explicar o que é o Fórum Oasis e explicar o que é a política de compartilhamento digital. É brilhante, é extraordinário. São 2 pontos do Gabriel Tarde essenciais que para mim foram iluminadores. O primeiro, vinculando a economia e a ecologia, né, que é quando fez sentido para mim todo aquele seu neologismo de cyberagricultor e cyberecologia. E o segundo, a ciência dos interesses apaixonados, que é fantástico falar sobre isso, porque o Fórum Oasis é isso exatamente. Então, Daniel, eu encerro minhas considerações dando os parabéns. Você, perto do final do seu trabalho, você fala muito do Fórum Oasis como uma resistência ao neoliberalismo, uma crítica à sociedade democrática. Você vai falar de novo sobre a comunidade coreográfica com base no Rancière e chega até a dizer que o Fórum desenvolve uma guerra fria cibernética. Isso é pesado, mas quando eu parei para pensar, nossa, é mais ou menos isso mesmo, ele não está exagerando não. E eu agradeço porque você me conscientizou dessa força, né, dessa resistência, dessa revolução, dessa máquina de guerra. Para mim, ler esse trabalho foi como se eu tivesse lido uma análise de algum dos meus romances. Alguém já tivesse pegado um livro meu, feito uma tese, e eu vou avaliar alguém que escreveu sobre mim, porque você escreveu sobre a minha vida. Né? E somente para fechar, eu não posso deixar de ler palavras do Tarde, do Gabriel Tarde, porque eu descobri, e isso já está mudando muito minha vida nos últimos dias. Na página 281 você coloca palavras dele. Pode-se negar que o desejo e a crença sejam forças? Acaso não se percebe que com suas combinações recíprocas, as paixões e os desígnios são os ventos perpétuos das tempestades da história, as quedas d'água que fazem girar os moinhos da política? O que é que conduz e impele o mundo, senão as crenças religiosas ou outras, ambições e cupidez? Esses supostos produtos são de tal forma forças, que por si sós produzem as sociedades, vistas ainda por tantos filósofos atuais como verdadeiros organismos. E aí a gente tem uma beleza de linguagem, né? É um jeito de se expressar que só poderia ter inspirado mesmo a sua tese no mais alto nível, não só no sentido conceitual, mas no sentido de escrita. O Tarde é um poeta, eu descubro isso pelo
pelo que eu acabei de ler aqui, eu dou prova disso. Então, muito obrigado pela descoberta desse homem, parabéns pelo trabalho. Depois a gente continua a conversa, ok? Obrigado, gente. Desculpa se eu ultrapassei um pouquinho os meus 20 minutos. Não, mas tá bom, é bom porque eu falo muito, sou muito prolixa. Então. É bom, porque a gente acaba falando demais, né? E depois de 5 minutos acabam sendo 6, 7. A gente acaba nunca. Bom, em primeiro lugar, agradecer o convite da Jânia, do Daniel. Né? Eu já conheço o Daniel há algum tempo. Ele esteve ano passado participando de um evento que eu organizei na UFRN. A gente tem lá uma semana de antropologia que já tem mais de 10 anos, organizada pelo Departamento de Antropologia. E foi a primeira vez que, não foi a segunda que eu organizei, mas foi a primeira vez que eu organizei em torno especificamente do tema dos estudos sobre cibercultura nas ciências sociais. Né? Então eu sabia que Daniel vinha desenvolvendo uma pesquisa sobre isso, e eu coloquei ele numa mesa que discutia propriedade intelectual e pirataria, etc., apesar dele próprio não gostar do termo pirataria. Né? E também para ele fazer uma oficina sobre o joguinho que ele vinha desenvolvendo aqui, que eu achei uma coisa muito interessante. Né? Fazer uma aplicação não acadêmica de uma teoria como do Bourdieu não é uma coisa para qualquer um, achei muito interessante. Ele fez muito sucesso a oficina que ele organizou. Bom, eu pesquiso, venho de uma área muito tradicional que é a etnologia indígena e depois a antropologia, duas áreas, né? Etnologia indígena e antropologia da religião, e nos últimos 5, 6 anos eu venho trabalhando com essa coisa que no Brasil ainda é muito pouco explorada, que são os estudos sobre cibercultura, sobre mídias digitais e as formas de sociabilidade, formas culturais que vão surgindo dessa convivência online, né, que a gente vê que tem crescido e praticamente atravessa todos os domínios da nossa vida nos dias de hoje. Então, eu tenho orientado trabalhos, acho que já são 6 finalizados, alguns em andamento, especificamente sobre plataformas digitais, redes sociais, esse tipo de coisa. O primeiro trabalho que eu leio especificamente sobre rede P2P, né, eu trabalho em ciências sociais. Claro que há muita coisa em comunicação, há muita coisa de natureza mais técnica, discutindo torrents, discutindo P2P, mas uma tentativa de pensar no campo das ciências sociais é o primeiro trabalho que eu leio. Então já sabia desse trabalho há algum tempo, fico muito feliz de ter a oportunidade de ter lido em primeira mão. Né? Então, estou falando desse lugar de alguém que está tentando construir dentro da antropologia um domínio de pesquisa e de pensamento sobre essas mídias digitais e sobre consumo, né? Como etnóloga, como etnógrafa, como antropóloga. Então, vou falar daqui, Daniel, vou falar como antropóloga, e você já pode prever algumas coisas que eu vou dizer, né? Papai passou talco, mamãe vai dar uns tapinhas. Mas vai ser de leve. Porque, claro que como antropóloga, e tendo ouvido você falar várias vezes de trabalho de campo dentro desse grupo, né, eu vim com uma expectativa de ver uma etnografia, né, e de certa maneira o trabalho atende apenas parcialmente essa minha expectativa. E eu vou dizer por quê. Bom, antes de entrar nesses senões, deixa eu te dizer e reforçar que a originalidade do tema, né, já é de um valor em si mesmo, né? A pessoa arriscar num terreno novo, com pouca bibliografia para explorar, e não tem também um manual de como fazer, né? A gente vai tentativa e erro mesmo, e cada um faz as suas apostas. Acho muito interessante como você chamou a atenção para o modo como arquivo deixa de ser apenas arquivo, que aliás você diz também de uma maneira que eu achei muito interessante, nunca tinha pensado nisso, de como ele, em sendo digital, não deixa de ser também, de certa maneira, bem material, né? Ele está lá ocupando um determinado espaço, ainda que espaço aí seja uma metáfora, né? No que diz respeito ao espaço da memória do seu computador, do seu disco. Como ele, no momento em que você tem o BitTorrent, parece, eu tenho o uTorrent, né? Sou usuária também bem heavy desse tipo de tecnologia. Então, no momento que você tem qualquer desses softwares de compartilhamento P2P, os seus arquivos que você disponibiliza através dele deixam de ser estáticos e passam a estar no fluxo, né, desde o instante em que você liga seu computador e mantém lá o arquivo disponível para compartilhamento. Isso é muito interessante, porque isso traz uma outra perspectiva
sobre como pensar esses arquivos, né? Não apenas como um acervo estático, mas como alguma coisa que está permanentemente em fluxo. Então, acho que essa já é uma das coisas originais e interessantes que você sugere e que eu gostaria de destacar. Foi interessante para mim, como leitora também, como pesquisadora, pensar sobre isso. Você estava trazendo também, de uma forma muito rica no início do trabalho, nos primeiros capítulos, a discussão sobre bens culturais, e você foca especificamente na arte, né? Vai fazer aquela discussão do Bourdieu sobre como a arte pela arte, a noção de arte gratuita, para tentar associar isso à discussão da gratuidade no acesso, né, e ao livre acesso também dos bens culturais. Queria só te fazer uma observação, que foi uma impressão minha como leitora. Eu não sei se o Fernando e os outros, né, os meus professores, Alba e Glória, perceberam, se foi uma coisa da minha cabeça, porque às vezes também a gente está fazendo uma leitura, né, na primeira leitura do trabalho. Eu reli essa parte e fiquei com isso aqui encanada com isso. Me parece que você trata, Daniel, você faz uma exploração muito cuidadosa da noção de arte, vai pegar os autores, pega uma bibliografia boa, vai falar de arte, vai falar de bem cultural. Essa sua evasiva de não especificar do que você está falando, né, torna um pouco difícil às vezes, né? Não quero retomar esse ponto quando for falar da pesquisa, mas você vai falar de arte, bem cultural, e quando você entra com o Aaron Swartz, né, você muda um pouquinho de registro. Eu não sei se você se dá conta disso, né? Você mesmo abre um parêntese, até achei a página aqui, na 31, você abre um parêntese e diz assim, só vou citar esse pedacinho para retomar o fio da meada, tá? Um documento intitulado Manifesto Guerrilheiro de Acesso Livre, escrito pelo ativista Aaron Swartz, sugere, em resumo, as bases morais que tornam o ato de compartilhar informação, e aí você abre um parêntese, e não mais bens culturais. Interessante, isso me deixou pensando um tempo, né? E estou pensando ainda, não sei bem. Mas nota, você vem falando de bens, né? Vem falando da arte especificamente, para discutir o quê? Os limites da lei atual sobre propriedade intelectual, né? E o quanto ela parece, de certo modo, defasada, e quanto ela é posta em xeque na prática por essas novas tecnologias como a P2P, que permite, afinal de contas, que qualquer pessoa que saiba, que tenha capacidade técnica, digitalize qualquer desses bens, seja um filme, seja um livro, qualquer tipo de bem desse pode ser digitalizado e aí disponibilizado através de uma tecnologia dessa. Isso aí desafia a legislação atual sobre propriedade intelectual, as concepções sobre direito autoral, e evidentemente isso entra em conflito com a lei. Aí você começa a falar do Swartz e você faz um parêntese para especificamente aclarar que aí você está falando de não mais de bens culturais, mas de informação. É interessante porque eu fiquei pensando, o P2P, o torrent, quando você digitaliza ali, a maneira como ele opera, ele não envia um produto completo, né? Embora você esteja na condição de semente, né, de semeador, com o seu arquivo completo, porque é isso que, né, torna possível você ser um semeador. Você está lá e você disponibiliza, mas você não está enviando um arquivo completo. Você está realmente, como você diz, enviando unidades informacionais, né? Aquilo vai fragmentado, você não manda um filme. Então, a rigor, ninguém pode me acusar de estar te passando um filme pirata. Estou te passando pequenas unidades, ele está te passando outro pedaço. Quer dizer, quando ele é remontado, é como um quebra-cabeça. Eu estou te enviando algumas pecinhas, ele está te enviando outra pecinha, ninguém está te enviando o quebra-cabeça completo, uma pessoa só, entende? Então, tem uma diferença aí entre trânsito de informação, porque na verdade você está passando a informação através do torrent, e trânsito de bem cultural, de tráfico de bem cultural, tipo você ripar um DVD, ripar um CD de música, e aí eu faço uma cópia pirata e vendo ali na feira, por exemplo. Aí eu estou, de fato, botando um produto inteiro ali, que é cópia, né, e que é pirata, para usar a designação usual. Mas quando eu envio por torrent, estou enviando fragmentos informacionais que em si mesmo não querem dizer nada, né? Você pode até identificar que é um pedaço de um filme e tal, mas é só 01, né? Isso aí, sabe, permitiria você, numa retomada desse trecho do seu trabalho, dessa discussão que está por volta aí dessa página, você traz Swartz, 30 e poucas e tal, você retomar esse ponto, sabe? Precisar um pouquinho mais disso. Não sei se você se deu conta, ou se eu que estou viajando na maionese aqui, porque às vezes a gente lê e o negócio mexe tanto com a gente fica pensando, né? Mas isso, de fato, me deixou pensando muito. Se a gente pode, inclusive porque são referenciais e discussões e questões diferentes. A discussão sobre propriedade intelectual e sobre direito autoral recai muito mesmo dessa discussão da música, da indústria cultural, da briga entre corporações e autores, que também é um conflito em si mesmo.
Aí quando entra esse outro elemento, que é o usuário, que passa a poder também reenviar para mais alguém, né? Ele passa a ser uma espécie de coprodutor, ele também distribui, né? Isso aí complica muito. E a discussão da informação, a discussão do tráfico de informações não autorizadas, ela leva para outros caminhos, né? Que você mistura um pouco os dois. Porque, por exemplo, o Schwartz, ele estava numa guerra para vazar documentos governamentais. E aí você tem umas implicações políticas óbvias, né? Claro que vai para além de estar desrespeitando o direito autoral de alguém, ou pegando um negócio que você não tinha permissão para distribuir você mesmo, e dispensando a mediação da corporação ou da instituição, né? Você está aí num terreno que pode ser sobre arte, pode ser sobre outras formas também de informação. Informação tem bem mais abstrato, né? Ele vai abranger desde o filme, desde a informação audiovisual, até o documento secreto lá do governo tal, ou o documento que é classificado dessa forma e não é para todas as vistas, não é para todos os ouvidos, né? Então isso leva para todo um outro conjunto de discussões. De certo modo, você embaralha um pouco os dois, mas eu tenho a impressão, quando você retoma mesmo a falar especificamente do fórum, que você está mais interessado mesmo na pesquisa, no caso nos bens culturais, tá? Especificamente. No entanto, muito do que você diz com conotação mais política, com uma cor mais política, faz parte desse registro da discussão da era da informação e do livre acesso. Livre acesso diferente de acesso gratuito, tá? São discussões que eu acho que você poderia mapear de uma forma mais distinguida um pouco melhor e se posicionando nisso aí. Bom, aí eu quero falar da coisa que eu acho mais espinhosa, que é a questão da pesquisa propriamente, né? Daniel, desde o início do trabalho, você fala da negociação que foi necessária para você pesquisar. E eu fui lá procurar informação desde quando você era membro. Você é membro desde 2008, não é isso? Então lá se vão 9 anos, é quase uma década de convívio. Portanto, eu suponho que, aí agora ele confirmou aqui, que em algumas ocasiões vocês têm encontros presenciais, né? Quase toda a comunidade virtual é assim. Eu também sou veterana de comunidade virtual. Eu sou velha de guerra, né? De ter vários amigos da vida assim, próxima, presencial, que eu conheci em fóruns online, então eu acredito nessas coisas. Não sou uma pessoa estranha a esse universo, compreendo perfeitamente o envolvimento que a gente pode chegar a ter, né, com as comunidades, com os fóruns em que a gente entra, especialmente esses que são moderados, que são fechados. Fui moderadora de uma comunidade de antropologia no Orkut, onde eu fiz vários amigos e parceiros de trabalho que estão comigo até hoje, de uma forma muito efetiva. A Laura, que coordena a GT na Reunião Brasileira de Antropologia, na REA, aqui a gente esteve também, na RAM, a gente se conheceu no Orkut. Durante anos nosso relacionamento foi apenas virtual, né? E você viu o que deu, né? Nós temos uma parceria de trabalho efetiva, real, e estamos na vida uma da outra há anos, né? E assim como várias outras pessoas se conheceram ali e em outros fóruns até anteriores a isso. Então eu acredito muito nisso, mas isso torna ainda mais difícil para mim aceitar quieta e tranquilamente as restrições que o grupo teria supostamente imposto a você, porque isso não ficou claro para mim, entende? No conteúdo do texto, para mim, talvez esteja claro na sua cabeça, mas não está claro no texto que acordo foi esse ou que exigências foram feitas. Então há vários momentos no seu trabalho em que você anuncia algo e você diz que esse algo, por exemplo, estava lembrando aqui um trecho que eu reli há pouco, sobre os nicknames. Você diz assim, os nicknames oferecem uma riqueza simbólica enorme. Pena que eu não vou poder explorar aqui, porque eu fiz um acordo e tal, eu não vou poder falar e descrever os nicknames. Há vários momentos assim, sabe? E são momentos que pra gente como leitor, e mais ainda como banca, porque você está examinando a pesquisa, né? Examinando como foi a pesquisa e o resultado, o produto textual, já é uma frustração grande, sabe? Porque poxa, você foi falar disso para quem então? Você acendeu o meu interesse e disse que os nicknames são muito interessantes, mas agora você não vai me contar quais são esses nicknames, porque não pode. Tem uma passagem até que eu queria ler para ti. Ela diz uma coisa que você repete em outros momentos, quase com as mesmas palavras ou outras palavras. Só um instantinho, tá? É que eu leio tudo digital mesmo. Eu disse para ele que ele nem precisava me mandar a cópia em papel. Mas aí acho que é 49. 49. Deixa eu ler esse trechinho. Diz assim, ó. Você está falando de rastros silenciosos, blá blá blá. Ok, achei silencioso demais. Aí você diz assim,
Optamos por não identificar, sob nenhuma hipótese, perfis de pessoas que frequentam a comunidade Oásis. A única exceção será o perfil do próprio pesquisador. Mesmo que tal postura possa soar exagerada ou paranoica, nós entendemos que o risco maior que corremos reside na possibilidade de quebrarmos acordos e compromissos publicamente assumidos com membros deste fórum. Ok? É muito enfático, né? Uma declaração ali. Mas nota bem, eu quero ser muito cri-cri em relação a isso. Quero mesmo. Porque você fala que vai fazer não, que fez, né? Estou falando porque você diz assim, vai fazer. Você fez trabalho de campo, certo? Então, eu queria entender melhor, isso é uma pergunta mesmo, como é que foi feito esse trabalho de campo? No que consistiu esse trabalho de campo? Porque as falas que são citadas são praticamente narrações que as pessoas fazem ou na troca interna, na troca online, certo? Você cita muitas passagens em que as pessoas estão discutindo num tópico, não é isso? Então, você vai fazer a análise do que está sendo dito naquele contexto tópico. Mas se você conhece as pessoas há tanto tempo, né, frequenta, e você é muito ativo no fórum, não é isso? Da categoria lá dos agitadores e tal, você está há tanto tempo, qual foi essa negociação? Você realmente negociou? Porque a impressão que dá em vários momentos é de uma submissão. Isso me espanta e eu acho um pouco contraditório, porque você é tão crítico em relação a tudo e o manual de regras parece que ele é acatado à risca, mas veja só, é muito comum que a gente encontre muita dificuldade para fazer trabalho de campo. Em alguns casos, inclusive, a gente simplesmente pega a viola, enfia no saco e desiste, porque vê que as pessoas não querem mesmo que a gente, né, fale sobre o que elas fazem, ou não querem abrir o acesso. Mas você conseguiu um acesso, né? Você vai lá, anuncia, as pessoas, algumas mostram entusiasmo, né? Você cita esse momento, algumas mostram entusiasmo, outras não gostam. A gente já ficou sabendo aqui por ele que houve muita gente reclamando nos sites que você não tem acesso. Então, nota bem, existe tensão, mas essa tensão e a necessidade de negociação não é um privilégio do trabalho online, não. Nem dos trabalhos que envolvam práticas ilegais. Às vezes a gente está, né, pensa que vai ser super tranquilo, que não tem motivo nenhum para ninguém esconder nada da gente, a pessoa simplesmente não está afim de colaborar, né, ou se incomoda com alguma coisa, com ser observada, não é isso? Então, assim, o que eu acho, eu questiono a afirmação que você faz aqui, mas também eu questiono que você não tenha dado tanta transparência, a tensão, entende? Existe tensão, e você apresenta como um fato consumado, é isso. Eles colocaram tais interditos, é isso. Para eu fazer a pesquisa, eu tenho que omitir isso, eu tenho que omitir aquilo, tenho que omitir aquilo outro, e é isso aí, é um fato. Mas eu acho que isso precisa ser discutido de forma mais explícita no trabalho, de forma mais, sabe, quais foram as tensões, sabe? É um processo tenso ou simplesmente, então tudo bem, então, porque veja só, isso eu acho que tem um risco que, se não é maior do que esse que você anuncia, é um risco tão grande quanto. Você diz, mesmo que tal postura possa soar exagerada ou paranoica, nós entendemos que o risco maior que corremos reside na possibilidade de quebrarmos acordos e compromissos assumidos com membros do fórum. Tá, mas e o risco de você prejudicar a tese? Porque é um risco real. Quer dizer, por exemplo, eu acho muito difícil compreender as dinâmicas e os conflitos. Conflito é um grande tema na semana, quando você apresenta o seu trabalho. Eu fiz um comentário lá e disse que tinha achado um pouco ingênuo porque você não falava dos conflitos, você não desenvolvia os conflitos. Eu disse, bom, é um mar de rosas esse negócio, todo mundo é gente boa, você é membro, hein? Estou aqui do lado do membro, tá? Então, todo mundo é super gente boa, todo mundo é generoso, todo mundo quer compartilhar tudo, mas a gente vê na sua própria descrição, embora você não vá dar muita densidade sociológica a isso, porque não pode descrever os perfis, quem são as pessoas. Quanto tempo essas pessoas dedicam ao fórum? Que tipo de práticas? Porque nem todo mundo está ali engajado da mesma maneira numa visão politizada do compartilhamento como a sua, como pode ser de Fernando. Você mesmo, quando estabelece as categorias, você fala que existem pessoas, você chama como parasitas, não? Uns que só baixam, sanguessugas. Então, se sanguessugas, existem pessoas que só estão de boas ali porque souberam que tem uns filmes bacanas, aí vão lá, baixam o filme e tchau, né?
não tem muito compromisso. Que, aliás, deve ser a maioria. Toda a comunidade, a maioria nem entra para conversar, não vai conversar no boteco, por exemplo. Então, existe... E quando a gente lê o seu trabalho, a impressão que a gente tem é que a comunidade é mais ou menos homogênea, embora as categorizações mostrem que existem pessoas com graus de engajamento, de adesão, diferentes. Então, queria te chamar a atenção para isso, que eu acho que é nesse momento que, ao aderir de uma forma muito, talvez, submissa, não sei se a palavra melhor é essa, as condições que lhe foram impostas, você termina deixando algumas lacunas naquilo que você mesmo se propôs fazer, né? Agradecer o convite, a Jânia, ao Valentim, e dizer que eu sou o único membro, ou a única membra, que não existe assim essa palavra, que participei da qualificação, que participou da qualificação. E eu acho que esse fio de continuidade, né, do que a gente colocou lá, inclusive estava o Leonardo Sá também, né, na qualificação, eu sinto que alguns desdobramentos já estão aqui, né, e assim, eu repito algo que eu já coloquei na qualificação. A qualificação é um momento fechado, né, então só tínhamos nós, a Jânia estava em Paris ainda, por Skype, que é um texto super bem escrito, né, como já foi colocado, é um texto que flui bem, é um texto que tem uma pegada de literatura, porque eu acho que não pesa, já que as notas de rodapé e o diálogo com os autores, ele tem uma traçabilidade espontânea, não é algo que você pense assim, o autor vem, que eu não sei vocês, não falar bem cearenseis, já tem uma gastura daquela coisa que segundo fulano, aí vem fulano, aí vai, parece assim uma bricolagem mal feita, né? Bricolagem pode ser bem feita. E assim, eu vejo que isso não, há um desprendimento dessa coisa engessada em relação ao Daniel. E a ousadia também na escolha do tema. É um tema, eu mesma também trabalho um pouco no ciberespaço, né? Fiz algumas pesquisas. Um dos últimos textos que eu publiquei foi sobre só uma conversa inbox pelo Facebook, né, com um artista português. E eu sei que é sempre a gente fazer uma tese já é difícil quando se trata de no ciberespaço, é como se tivesse já tem duas coisas assim sobre sua cabeça, dois pesos, né? E eu acho que também essa dimensão assim dessa polifonia que o Valentim traça e que da ousadia também de trazer alguns autores para conversar, como o Gabriel Tarde, por exemplo. Eu fui orientadora do Tiago Temudo, que escreveu uma brilhante... Eu fui assim, porque o Daniel era orientador e na última hora o Daniel teve que não ser mais. E é um brilhante trabalho. Quem quiser ler sobre o Gabriel Tarde também tem o Tiago Seixas Temudo, escreveu um doutorado, Temudo. Agora, o próprio tratado de monadologia está também publicado. Eu vou começar, e aí eu vou aqui pegando também, Tânia, né? Nós vamos assim um pouco, eu vou ser mais rigorosa, no sentido assim, mais chata. Valentim chato, eu vou ser chata um pouco. Mas eu acho que faz parte, né? Eu estou olhando aqui a mãe, quando tem mãe na plateia, eu penso assim... Quando a gente aqui na academia, a gente cuida, a gente diz as coisas que a gente está cuidando. É diferente. Quando a gente só elogia, vá atrás que a pessoa não leu direito, sabe? Ou não está cumprindo o seu papel. Primeira coisa é a metáfora da substituição do fórum pela palavra oásis. E a minha questão que vai abrir essa minha fala, que é o que eu estou chamando de uma dimensão ufanista ou idílica, que perpassa todo o texto. E que eu acho que a Tânia disse bem, o fato de fazer parte de estar implicado, de estar dentro, criou para mim uma certa, digamos assim, uma certa dificuldade de estranhamento. E uma distância que eu acho que é necessária para se fazer uma tese. É como se não se pode agradar dois senhores. Ou se agrada a comunidade, ou se agrada a academia. A impressão que me dá é que o Valentim, tão cioso, tão ético, preferiu agradar mais o fórum. Assim, não é que... Entenda assim, tem um peso acadêmico, isso aqui é um trabalho acadêmico de fôlego, não é essa a questão que eu estou dizendo. Estou falando dos protocolos, do que é necessário fazer, né?
E assim, quando você fala de oásis, a palavra oásis já implica numa lugaridade. Oásis é um lugar no deserto, é um lugar no deserto. E esse trabalho, pegando um pouco Gabriel Tarde, pegando um pouco Latour, pegando um pouco Deleuze, pegando um pouco... A ideia de um fórum, vamos dizer assim, descentralizado, baseado na tecnologia torrent, era para ser mais ligado à ideia do rizoma do que a ideia de uma lugaridade, entendeu? É algo que não tem começo nem fim. É algo como erva daninha que sai pelo meio do mundo e ninguém sabe onde é que está. Então ele cria uma ideia de lugar que não existe, entendeu? Assim, e isso está numa perspectiva... Oásis, está eu acho que na coisa que ele... A admiração que ele tem e o carinho que ele tem pela comunidade. E vai alguns termos. Novidade avassaladora, na página 21, que é o Oásis. O Oásis enquanto vanguarda por desafiar estruturas monopolizadas. Né? Para quem não é da academia, a gente tenta evitar juízo de valor. Né? Assim, exaltação do nosso tema, adjetivação, né? E também sugere, vamos dizer assim, é como se toda a ideia de máquina de guerra e máquina de Estado, que depois eu vou falar na frente, é que não há binaridade, porque o próprio Deleuze vai dizer, dentro da máquina do Estado pode ter máquina de guerra, isso aqui é massa, entendeu? Você não tem uma lógica binária. E aqui acaba, às vezes, acontecendo uma lógica binária que está na própria comunidade. Desculpa, viu? A hierarquia e os submetidos. Eu não habito a comunidade. Eu, talvez, habitando, sentisse outra coisa, entendeu? Fazendo parte da comunidade. Então, é o embate de dois modelos de sociedade que fica ali, assim, que aparece no título, que aparece, às vezes, nesses marcadores, né? Diz ele, de um lado, o reino das mercadorias, com feitiços e mistérios. De outro lado, o reino dos presentes e das sementes. Eu queria morar nesse lugar. Eu queria ir para lá, porque o negócio aqui não tá bom não, entendeu? Então, assim, me parece algo muito fetichizado, entendeu? Algo muito... e aí, assim, o Oásis me parece, assim, às vezes, assim, muito mais como máquina do Estado. E eu vou falar um pouco mais disso. Quando ele diz assim, na página 88, e uma análise mais detida nos revelará que grupos da alta cúpula administrativa. Parece assim, às vezes, entendeu? É tão hierarquizante como a Alba disse. É algo assim, não sei se é mesmo, entendeu? Mas assim, eu estou lendo uma tese, né? Estou lendo uma tese. Na página 79, ele diz assim, o Oásis é uma organização do tipo enxame. Aí, massa. Se é do tipo enxame, é do tipo rizoma, né? Mas ele não sustenta. O que a Tânia falou, eu até anotei aqui, ele trabalha às vezes sobre dois regimes, você falou, né? Tem horas que ele está Bourdieu ainda, sem querer. Aí tem horas que ele vai para o Blanchot, de comunidade confessável, que eu já falo. Aí tem horas, entende? Então, essa coisa que não foi talvez resolvida, não sei se a Jânia, como foram os diálogos, depois ela vai falar, né, porque assim, gente, fazer uma tese é como parir uma criatura, é como precisa de um tempo para as coisas se definirem, sabe? Então eu não sei como foi esse processo, isso aí fica para depois, né? Alguma coisa eu vou pegar a questão de alguns eixos teóricos, como comunidade confessável do Maurice Blanchot. A definição de comunidade, eu adoro essa definição, por mim ele ficaria com essa do começo até o fim, tá? Mas, em seguida, ele assinala que o Oásis surge como uma possibilidade de máquina de guerra de ciberacontecimento na página 18. Lá pela página, eu estou aqui misturando as páginas, que eu tenho horror quem percorre página, tá certo? Porque eu sou máquina de guerra. Então, na página 280, ele fala de comunidade coreográfica. E aí, assim, depois ele fala que o fórum é um movimento social, um negócio dos anos 80, que eu estudei, movimento, cada palavra tem um karma no povo. Conceito não é uma mera palavra, conceito tem karma, conceito tem peso, tem densidade. E aí vem o diálogo atravessado com Deleuze e Guattari. Eu não sei por que foi atravessado, mas eu acho que foi. Eles entram, e eles não entram, por exemplo, eles entram e não entram citados. Você quer caminhos rizomáticos, aí não vem a citação, não vem nota de rodapé. Por exemplo,
na página onde ele diz assim, lembrando que quem atua, opera, agencia esse conceito, máquina de guerra, é o Deleuze e Guattari nos Mil Platôs, que falam do rizoma como sendo uma rede de redes. Que é isso que eu penso que o fórum é. E aí, assim, em quase todas as passagens, Deleuze e Guattari aparecem desconectados dos fios analíticos. Como, por exemplo, na página 46, que você diz, né? Cito o antiédipo, quando se refere ao passeio do esquizofrênico. Aí o esquizofrênico para aí e não volta mais o que seria no antiédipo o passeio do esquizofrênico. O que seria uma minuciosa máquina desejante? Esse ponto que você lembra que eu bati tanto na qualificação? A máquina de guerra aparece na página 315 sem nenhuma referência, aparece em outros locais, né? E é como se também, na página 51 você fala em caminhos rizomáticos, na página 74 você fala em caminhos rizomáticos, e não cito o autor, e eu creio que posso estar errada, que em nenhum momento da tese eu acho que você faz essa junção, né? Se refere a corpo sem órgãos, o leitor não sabe o que isso significa, isso pode correr o sério risco de você pensar que uma pessoa de corpo sem órgão é uma pessoa de corpo sem órgão, né? É um conceito complexo, né? Aparece novamente na página 64, como propõe Deleuze e Guattari, diz ele, não se identificar com pessoas, mas identificar os nomes das histórias com zonas de intensidade sobre o corpo sem órgãos. E a cada vez o sujeito grita, sou eu, então sou eu. Né? Então, o que seria dentro do fórum? Porque assim, o que é que eu senti? Primeiro assim, ninguém sabe o que é uma comunidade de filmes. Eu acho que para trabalhar Latour vai trabalhar uma antropologia simétrica, onde as coisas são descritas e elas têm agência. Então as coisas perdem a vida, porque com o cuidado que o Valentim teve, e não dizer que... Eu peguei esse filme 2 vezes, eu adorei, quando eu li a palavra é filme, eu digo, não acredito não, fico, é filme, graças a Deus, porque eu me sentia, sabe, é como se ninguém dissesse pra mim, meu Deus, o papai foi maçom. Sério, eu vivi esse negócio, papai pôs umas coisas que mulher não podia entrar, era um mistério tão terrível, que eu dizia, meu Deus, o meu sonho era um dia de ir lá, entrar escondido e ficar vendo o que aqueles homens faziam. Então, aqui eu ficava pensando, meu Deus, o que diabo acontece nesse fórum, sabe? O que é isso que o pessoal, que semente é essa? Que não sei o que é essa? Aí eu li filme em 2 passagens que eu anotei aqui, não sei dizer, mas é isso, quando eu vi isso aí, eu digo, pronto, então é filme, né? A gente matou, né? A gente, é como se fosse Sherlock Holmes da tese, né? Ufa, é filme. Então, assim, é como se refere a todo esse momento, vamos dizer assim, das pessoas fractais. Eu quero saber o que é uma pessoa fractal, eu quero que dê nome aos bois, entendeu? Eu digo isso muito no meu, está aqui orientando o meu, eu digo, olha, tá falando em Latour, tá falando nessa dimensão que as coisas têm pulsação, as coisas têm que entrar, entendeu? As coisas, elas fazem parte da narrativa e da descrição. Elas são elementos simétricos, elas têm traceabilidade, entendeu? Então aqui, ô Valentim, eu acho, se eu fosse você, eu entrar de novo nesse negócio desse fórum, eu tô para entrar lá e dizer. Eu tô para entrar lá e dizer, olha, pelo amor de Deus, Valentim precisa rechear a tese dele com vida. Então, decida aí o que ele pode botar, tá entendendo? Porque não dá certo. Assim, não tá dando certo assim. Então, assim, a categoria movimento entra na página 18, 19, né? Aí, assim, na página 24, você diz que assume o termo comunidade, e eu acho, viu, Tânia, que essa quem trabalha ciberespaço, o pessoal lá do Rifiós, muito legal, né? Aquele grupo de antropologia no ciberespaço, é bom pensar na ideia de como é que o termo comunidade, o que é comunidade na rede, qual é a junção entre rede e comunidade, entendeu? Porque são nós, são pontos, né? E aí também, e eu vou pular, porque senão a Jânia vai já me dizer aqui o tempo, e ela tem razão, mas assim, o oásis, ele seria, então, para mim, um ponto de um rizoma. Ele não é nada mais, nada menos que um ponto de rizoma, ele não é melhor, nem nada, entendeu? Ele é um ponto de um rizoma, de um oceano torrent, onde ele é ponto de uma coisa que faz parte de muitas outras muito maiores. Ele não é essa lugaridade divinatória, esse lugar, né? Assim, meu Deus, eu vou chegar no oásis. Não é. Então é isso que eu acho, Valentim, que tem que passar assim, um pouquinho, tirar tudo que é ufanismo, tirar tudo que é assim, sabe?
Se ele não conseguir, ele consegue no pós-doutorado. Mas assim. Aí vem a questão do juízo de gosto, que muito, eu vou tentar ser breve, né? Mas eu tenho lido muito sobre arte. E eu tenho lido muito sobre os textos do Agamben, por exemplo. Tem um texto do Agamben sobre o juízo do gosto, né? Discutindo com Kant e tudo mais. Então aqui me incomodou muito essa dimensão do que é bom gosto e mau gosto nessa comunidade, certo? Por exemplo, o Agamben, ele diz que no século XVII aparece na sociedade a figura do homem do gosto. Isso aparece no século XVII. E a autenticidade do que não é a arte ou que não é a arte também aparece muito antes, né? No caso, tem um diálogo aqui que muito me incomodou com uma pessoa, tomara que não seja você, tá certo? Uma pessoa, um A e um B, uma pessoa diz assim, isso é uma coisa que não é bom gosto. Aí dá uma aula de indústria cultural. Muito arrogante, inclusive. Diz para outra pessoa que ela não entende indústria cultural, e tipo, o que você está colocando não é digno dessa comunidade, certo? E aí uma pessoa diz, uma terceira, não cabia a ninguém julgar os desejos das pessoas. É isso? Ótimo. Não cabe a ninguém julgar o juízo das pessoas. Pergunto, quem decide o que é autêntico, o que é arte, o que é gosto, o que é mau gosto, certo? E aí, assim, esses gêneros de sementes não são bem vistos, né? As despreciosas têm valor simbólico. Para mim, as despreciosas sementes têm mais valor simbólico no trabalho de pesquisa do que as chamadas preciosas. Entendeu o que eu estou dizendo? O mau gosto, considerado mau gosto, é tão sintomático quanto considerado bom gosto. Por isso, dizer o que elas são, podia permitir se eu botar pelo menos 2 filmes aqui, né? Entendeu? Para poder o leitor perceber. Então, assim, tem horas, e aí eu vou mais indo para cá, que essa posição do Valentim de estar tão envolvido na comunidade, ele diz assim, eu pergunto, né? Essa cúpula, como espécie de olho do poder Foucaultiano, organiza a bagunça. Isso é uma frase que está aqui, tá? Organização da bagunça da comunidade. Vigia e classifica. De que modo você analisa essas tentativas de classificação e tipificação dos conteúdos do Oasis? E aí, assim, mercadorias e dádivas, eu ia falar, mas acho que vou deixar para a Alba. Porque, assim, eu acho que surge uma ética do trabalho, tá entendendo? Surge uma ascese de carreira. Eu não gosto da ideia de carreira. Tem hoje toda uma discussão, quem quiser ler um texto do Machado Paz, novas profissões, toda uma perspectiva de rompimento com a ideia de carreira linear, que ele vai chamar de geração slash, fulano é DJ, não sei o que, faz flores, dança, é ator, é fotógrafo, é aluno da doutorado. Essa ideia de carreira é uma ideia de ascese do mundo do trabalho do século XX. Nós estamos no século XXI, entendeu? Então, assim, aqui surgem termos como trabalho, responsabilidade, ascensão de carreira, não ganhei dinheiro, mas ganhei moral. A moeda de valor é a quantidade e a qualidade das postagens. Quanto mais você posta, mais rico você é no fórum. Isso cria uma elite do fórum. Não tenho nada contra, mas assim, assumir que existe. Aí precisava dizer para o povo da tese, vou falar tudinho, viu, que eu estou fazendo uma tese. Vou falar tudinho que eu estou fazendo uma tese, entendeu? Por fim, o fato de que o que são essas sementes também, não já falei, porque fala semente bizarra, trash, pseudocult, obra-prima, fraca, lixo, bosta. Semente da semente, semente é uma cópia e você é enlouquecido. O que é uma semente bosta, o que é uma semente bizarra, o que é uma semente lixo, o que é uma semente seca, uma semente com vida, uma semente sem vida, né? E ainda tem a obrigação de expressar gratidão. A pessoa, gratidão, quem me ensinou, minha orientadora Iris, minha amiga, diz assim, tem 2 coisas que você não pode expressar. Pedir, exigir, nem gratidão e nem carinho. Ou me dê carinho, por favor. Não peça. E nem peça gratidão, gente. Gratidão vem desde o moço como dádiva contra dádiva, entendeu? E aí vem a noção de missão. A missão é semear, comentar e agradecer. Missão do Oasis. Missão parece algo religioso. Ou esse fórum é assim, ou esse fórum não é assim. Ou esse fórum é assim para o Valentim, né? E aí, assim, e o que você adere? Por fim, eu vou terminar aqui. Página 264. Palavra do Valentim. E de que maneira, em suas interações ordinárias, cotidianas, alguns membros conseguem captar sinais, que eles dêem indícios de que talvez estejam diante de membros potencialmente mal agradecidos. Tem que ter a palavra considerados potencialmente
considerado. Eu botei 1000 considerados aqui. Considerado. Isso é considerado dentro da comunidade. O autor não pode pactuar com isso. Você entende? Porque é uma interpretação, entendeu? Aí ele diz assim, eu também queria saber, eu botei aqui, como é que ele é considerado. Dito de outro, o membro sanguessuga nada mais é do que o indivíduo que falha na sua obrigação de retribuir as dádivas. Não. Um membro sanguessuga é considerado, nada mais, entendeu, do que alguém que consegue. E aí, assim, eu estou pulando, mas assim, para chegar aqui ao fim, porque eu diria, no final das contas, as coisas vão ganhando corpo e nome pela oportunidade que eu tive de uma intensa reflexão ontológica, epistemológica e metodológica a partir da leitura e da apreciação da tese do Valentim. De fato, quando eu li atentamente, ao longo das madrugadas, li muito, resgatei elementos dessa tese. Então, a leitura desse instigante, é um instigante texto, ele é instigante, de Daniel Valentim. Ele me fez repensar, ele me fez revisitar questões fundantes que orientam minha própria trajetória acadêmica. Que é uma trajetória acadêmica ao longo de décadas e que está sempre aberta para interlocuções, está sempre aberta para, está disposta e disponível para as interlocuções. E sobretudo, as boas interlocuções, que eu acho que vêm de fecundas provocações. Bom, quando eu penso no todo da tese do Valentim, ela tem uma cosmologia encarnada nessa tese. Né? A cosmologia do compartilhamento, da questão das sementes, da semeadura, e tem bases analíticas de sustentação, tem uma densa construção metodológica que diferem bastante dos referenciais que eu trabalho em minhas investigações. Eu sou, quem me conhece aqui, né, eu tenho alguns alunos orientandos, eu me insiro na sociologia política. A minha área é sociologia política, numa crítica permanente ao capitalismo contemporâneo, à crise estrutural do capital, ao modelo de ajuste brasileiro, enfim. E eu movimento uma lógica marxiana e movimento de forma aberta e crítica. E aí eu estou vendo o Davi Moreno, com quem a gente comunga essa perspectiva. A tese do Daniel, quando eu começo a ler, eu vou lendo atentamente, ela coloca em questão de saída fundamentos da economia política marxista, quando ele vai trabalhar com Gabriel Tarde, porque ele diz que a tese é sobre uma economia de compartilhamento, mas ele vai dizer, quando eu trato de economia, eu vou tratar no outro signo. Aí ele vai trazer o Tarde, e eu também fiquei encantada, Fernanda, eu tenho muito ponto em comum com a sua leitura, né? Então ele vai romper com a economia política marxista, ele critica e rompe com a obsessão da totalidade. Ele traz permanentemente o viver, ele traz permanentemente os viveres. Isso me tocou muito, romper com a obsessão da totalidade, porque eu penso muito dentro de uma totalidade, embora eu acho que a totalidade não exclui, não dá conta de tudo, mas eu trabalho com a totalidade. Ele fala de uma filosofia da relação. Ele trabalha com ontologia factal. Ele diz que ele pretende sublinhar, ele diz claramente, eu quero sublinhar conexões espaciais, multiplicidade, quero construir rotas de acessos às implicações das relações, através de uma delicada costura da traceabilidade. Enfim, eu acho que ele abre caminhos e rotas que são distantes dos meus caminhos. Mas eu fiquei muito atenta, são autores que eu não trabalho costumeiramente, mas que me são profundamente apresentados o tempo todo, né? Então, aí eu fiquei perguntando, por que eu estou nessa banca, né? Quando a minha experiência é outra, o meu plano analítico é outro, as minhas referências são outras no âmbito da sociologia política. Aí eu entendi profundamente que o convite, por isso que eu disse que o convite da Jânia e do Daniel é um convite corajoso, de me trazer para esta banca,
eu vindo de um outro campo, né? E aí eu entendi profundamente o que eu chamo de autêntico diálogo na academia.